Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso com a nossa 10ª videoaula, que trata da análise termodinâmico-mecânica, ou DMTA. Essa técnica é muito relevante porque ela tem uma sensibilidade cerca de 1000 vezes maior que a do DSC, permitindo que nós analisemos fenômenos de natureza muito mais íntima dos nossos materiais. Ou seja, nós conseguiremos chegar a detalhes mais específicos sobre as nossas amostras poliméricas e sobre os comportamentos dessas amostras poliméricas. Vem comigo estudar. Hoje nós vamos falar sobre a análise termodinâmico-mecânica, ou DMTA, que é uma importante técnica de caracterização que vai permitir detectar processos de relaxação macroscópicos e mesmo moleculares. Isso acontece porque essa técnica é cerca de 1000 vezes mais sensível do que a técnica de DSC, permitindo então entender fenômenos muito mais íntimos nos materiais que nós estamos estudando. As principais informações são o módulo elástico, ou E', o módulo viscoso, ou E2', e o amortecimento mecânico, ou atrito interno, conhecido como tan-delta, o comportamento dinâmico-mecânico. Quando nós pensamos em materiais elásticos, e agora imaginem o seguinte, esses materiais elásticos são submetidos a esforços mecânicos de natureza senoidal dentro do limite elástico desses materiais. Nós observaremos que esses materiais vão apresentar uma resposta imediata a essa solicitação, ou seja, sem atraso. Um bom exemplo disso é uma mola ideal. No caso de uma mola ideal, nós podemos observar com a ajuda desses gráficos que, dada a aplicação de uma tensão, ocorre instantaneamente uma deformação. Em outras palavras, a solicitação e a resposta estão em fase, ou seja, sem atraso. Agora vamos falar a respeito dos materiais plásticos ou viscosos. Quando esses materiais são submetidos a uma solicitação senoidal, eles apresentarão uma resposta atrasada. Um bom exemplo disso é um amortecedor. Nessa figura, quando o material é submetido a uma tensão, ele responde também com uma deformação. Só que nesse caso, a solicitação e a resposta, no caso a deformação, estão fora de fase. Os materiais poliméricos são viscoelásticos, ou seja, o comportamento deles mescla características elásticas e plásticas. Então, sob condições cíclicas de ensaio, eles vão apresentar uma resposta senoidal, porém atrasada de um ângulo delta em relação à solicitação aplicada. Nessa figura nós vemos duas curvas, uma curva senoidal referente à aplicação de força por um motor e uma outra curva também de natureza senoidal referente à resposta em termos de deformação detectada pelo equipamento. Repare então que a solicitação e a resposta estão fora de fase e a medida da distância entre a solicitação e a resposta, ou seja, o atraso da resposta em relação à solicitação, é esse ângulo delta. Vamos imaginar então um ensaio onde uma amostra polimérica é forçada a se deformar ciclicamente. Aqui nós temos que a deformação a um dado tempo vai ser igual à deformação na amplitude máxima, que multiplica o seno, estamos fazendo uma deformação cíclica de natureza senoidal, da frequência de oscilação, que multiplica o tempo. Nós devemos lembrar sempre que a solicitação máxima deve ser menor que 0,5% para que o limite de viscoelasticidade linear do material não seja ultrapassado. E como será a resposta a essa solicitação? Ela também será de natureza senoidal. Então imaginemos que a resposta agora é a tensão que o material oferece ao ser
tracionado. Então a tensão a um dado tempo vai ser igual à tensão máxima, que multiplica o seno da frequência, que multiplica o tempo, acrescentado um ângulo delta, que é o ângulo de defasagem. Essa resposta à solicitação na forma expandida é representada por essa fórmula, que pode ser dividida em um componente que está em fase com a solicitação, reparem, no seno de ômega-t, esse é o componente em fase com a solicitação, e um componente fora de fase com a solicitação, reparem no ômega-t, aqui nós temos um cosseno, esse é o componente fora de fase com a solicitação. Portanto, a tensão é composta, ela vai ser formada por um componente linha em fase com a deformação e um componente duas linhas, fora de fase com a deformação. Em fase com a deformação e fora de fase com a deformação. Por sua vez, o módulo elástico também vai ser composto. Nós teremos um módulo linha, que está em fase com a deformação, e é chamado de módulo de armazenamento. E nós temos também um módulo duas linhas, que está fora de fase com a deformação, e é chamado de módulo de perda. Assim, o módulo de um sistema vai ser representado por um número complexo. O módulo complexo vai ser igual ao módulo de armazenamento mais I, que multiplica o módulo de perda. E assim chegamos a tan delta, que também é conhecida por amortecimento, atrito interno ou tangente de perda. A tan delta é a razão adimensional entre E duas linhas e E', e ela vai relacionar a energia perdida por ciclo na forma de calor dissipado com a energia estocada, que é recuperável. Fica muito fácil de entender essa relação quando nós usamos o exemplo de uma bola sendo solta de determinada altura. É bastante intuitivo que essa bola não vai retornar à altura inicial, porque ela vai apresentar uma resposta elástica, sim, mas o impacto vai promover perda de energia. Portanto, ela não pode retornar à posição inicial. Em termos matemáticos, a tan delta é a razão adimensional entre E' e E duas linhas, ou seja, tan delta é igual ao quociente entre E duas linhas e E', e à medida que nós observamos que os valores de tan delta aumentam, isso significa que esse material é um bom dissipador de energia, ou seja, é um bom amortecedor. E, em teoria, os valores de tan delta podem chegar ao infinito. Pensando em forma gráfica, isso significa que E duas linhas aumenta enquanto E' diminui. Agora vamos pensar no caso inverso, onde os valores de tan delta diminuem. Com isso, o armazenamento de energia é mais eficiente, ou seja, o material apresenta um comportamento elástico. Em outras palavras, tan delta pode tender a zero. Na forma gráfica, nós podemos imaginar que E duas linhas diminui, enquanto que E' aumenta. Na prática, para os materiais poliméricos, os valores de tan delta podem variar de 0,001 até 3, ou seja, os materiais mais viscosos vão apresentar valores de tan delta dessa magnitude, enquanto que os materiais mais elásticos vão apresentar valores de tan delta muito pequenos. Aqui nós temos exemplos de curvas típicas do DMTA. Essas curvas são curvas de E', ou seja, do módulo de armazenamento. Por sua vez, essas são curvas de E duas linhas, o módulo de perda, e essas são curvas de tan delta. Reparem que entre elas, somente as curvas de E duas linhas e de tan delta apresentam picos, que não serão vistos nas curvas
de E'. Essa tabela mostra algumas relações importantes para o DMA ou DMTA. A primeira delas é o tan-delta, que vai ser a razão entre A2' e E', ou que pode ser a razão entre G2' e G'. Ou seja, aqui nós estamos falando dos módulos de cisalhamento. Em outras palavras, isso é bastante relevante porque nos mostra que nós obteremos o mesmo valor de tan-delta independente da forma como nós estamos solicitando as nossas amostras. Ou seja, podemos fazer ensaios trativos ou ensaios cisalhantes e o valor de tan-delta será o mesmo. Essa equação, por sua vez, nos mostra o módulo complexo, a seguinte nos mostra o módulo cisalhante complexo, que pode nos levar à viscosidade complexa e à compliância complexa. Cada uma dessas respostas está associada a um tipo de teste específico para essas amostras. Ou seja, nossas amostras podem ser solicitadas de maneiras diversas. Em relação ao equipamento, aqui nós vemos primeiro a amostra, sem o forno ou compartimento da amostra. Próximo a essa amostra, vemos um termopar. Essa amostra está fixada em 3 posições, sendo que a central está conectada a um eixo cardan, que vai ser responsável por produzir movimento nessa amostra, transmitindo esse movimento a essa força, gerados por um motor. Esse eixo cardan também está associado a um sensor de deslocamento. E como são esses porta-amostras? Esses porta-amostras são dos mais diversos formatos. Aqui, por exemplo, nós temos um sistema de flexão em 2 pontos. Nesse caso em particular, a amostra está presa entre 2 garras. Uma é fixa e a outra está ligada ao eixo cardan, ou seja, está ligada ao motor, que vai produzir um deslocamento senoidal nesse material. Aqui nós temos um sistema de flexão em 3 pontos, um eixo fixo, segundo eixo fixo, e aqui o eixo cardan, que vai solicitar a amostra nesse ponto central. Esses ensaios de flexão eles são muito interessantes, porque eles não têm uma natureza puramente flexiva. Reparem que, além das áreas de extensão, existem áreas de compressão e áreas de cisalhamento, às quais essas amostras estão submetidas. Ou seja, é um teste mais complexo. A flexão em 4 pontos foi imaginada buscando uma maior distribuição da pressão que é oferecida pelo sistema de 3 pontos. Então aqui nós temos a amostra apoiada sobre 1, 2, 3, 4 pontas. Existe também um sistema de placas paralelas. Nesse caso, esse sistema é usado para uma análise de compressão, em que as amostras são fixadas entre placas sinterizadas. Existe também um sistema de placas paralelas, usado para materiais de baixa viscosidade, em que amostras muito pouco viscosas são analisadas nesse sistema de placa e copo. Esse é um outro sistema de placas paralelas. Repara que nesse caso, esse sistema é muito útil para compressão de pastilhas, ou seja, bastante interessante para aplicações na indústria médico-farmacêutica. Esse é um sistema de cisalhamento, que vai apresentar uma dificuldade relacionada com a mudança da força exercida pelo fixador em função da expansão térmica. A amostra é presa novamente pelas extremidades e essa terceira garra é ligada ao eixo cardan, produzindo o cisalhamento. Esse é um sistema de extensão, que é o sistema mais comum, é muito usado para fibras e filmes finos. Repare então que uma extremidade da amostra é fixada ao eixo cardan, enquanto que a outra extremidade é fixada nessa garra superior, e a amostra é solicitada no modo de extensão. Esse é um quadro resumo dos modos de deformação. Nós temos aqui então a flexão em 3 pontos, 2 garras e uma terceira garra ligada ao eixo cardan. A flexão em 2 pontos, uma garra, segunda garra ligada ao eixo cardan. O modo de tração e compressão. O modo de torção. Esse foi o primeiro modo de deformação estudado para esses sistemas de DMA e DMTA. E o modo de cisalhamento.
Bem, pessoal, encerramos por aqui. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.